Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Você que vai pegar a estrada, não é defender a minha audiência, mas o melhor horário para sair é entre 2 e 4 da tarde. Então, assista o programa com tranquilidade, né? E depois pega a estrada rumo ao litoral. Se prevê a saída, vejam só o que é o movimento de carnaval. Se prevê a saída de 155 mil pessoas rumo ao litoral. 155 mil veículos. Veículos. Pessoas dá 600 por 2 mil. ou 3. Não, dá 600 mil, porque tem mais ônibus, mais não sei o quê, né? Mais motos. 600... se prevê 155 mil veículos, bem, obrigado, Maurício, e multiplica por 4, dá 600 mil pessoas rumo ao litoral. Então vá devagar, tenha consciência de que você não é o único que vai estar na estrada, respeite quem está ao lado, não buzine, não jogue coisas pela janela, não aproveite quando der uma clareada para tocar o pé, porque pode tomar uma multa aí de R$2.000, pode perder a carteira, dependendo do grau da velocidade acima. Então, vá e depois, chegando lá, beba com moderação, né? Não precisa beber tudo num dia só, porque não há fígado que aguente. Então, devagar. É carnaval, né? Não, calma. Devagar. Estamos recebendo aqui o César Bueno, que é técnico de futebol, ex-técnico do Grêmio, foi o técnico do Grêmio nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, nas 4 primeiras rodadas. Na 5ª já foi o Renato que treinou, na 6ª já foi o Renato que treinou. E o Grêmio jogou 6 partidas, como o Internacional ontem completou 6. Ambos têm um jogo antecipado. O Brasil de Pelotas também tem um jogo a mais disputado. E o Zequinha tem um jogo a mais disputado. O que significa dizer que com a vitória ontem de 4-0 do Internacional, o Inter está a 1 ponto do Brasil de Pelotas e ambos têm a mesma quantidade de partidas. O São José, o Internacional já está 3 à frente. Então o Internacional começa a se consolidar entre os 4 primeiros colocados. O César Bueno ainda não deu entrevista depois que saiu do Grêmio. Aliás, esse programa aqui e o Cadeira Cativa primam por tentar antecipar as coisas. O Odair, por exemplo, a primeira entrevista que deu em televisão foi para nós também. E o César Bueno, ele não teve oportunidade nem sequer de se defender. Não tem do que se defender, de se manifestar. E nós queremos ouvir o César sobre esta saída do Grêmio, se de certa forma te surpreendeu, se quando tu assumisse o cargo tinha garantia de que acontecesse o que acontecesse, não sofreria um revés desse tamanho como foi de ser demitido. Você é de Curitiba, foi escolhido pelo Grêmio para treinar primeiro sub-20, né? E depois esse grupo de transição. Boa tarde. Boa tarde. Claro que é uma situação delicada, né? Não é uma situação boa, a gente fica chateado, ninguém fica feliz de ser demitido, mas segue a vida, né? Essas são coisas assim que infelizmente no futebol brasileiro são coisas que são normais. É difícil um treinador que resiste a 3 rodadas, né? a três derrotas. E comigo não foi diferente. A gente disputou 4 jogos, acabou perdendo 3. A gente fica um pouco chateado pela falta de paciência, né? Falta de entendimento. Mas entende que precisava ser dada uma justificativa até para a torcida. Foi muita pressão externa, enfim. E como acontece rotineiramente no futebol, o treinador acabou sendo demitido, né? Que foi o meu caso. Sabe que você disse uma frase que chama a atenção. Tinha que dar uma satisfação à torcida. Mas o Grêmio está num momento tão bom, tão vitorioso, tão sabedor do que precisa para crescer como instituição. Tanto é que o Grêmio, por exemplo, está economizando na compra de um centroavante, está pegando até um meio que de graça, aí, que é o Brocador, ou por pouco dinheiro, porque agora ele fez 3 gols, né? São os azares da sorte, que eu estava dizendo hoje na Grenal. Porque azar dele ter feito 3 gols, mas sorte de mostrar que está inteiro. Entra, faz 3 gols,
Já dá um outro alento para o torcedor do Grêmio. Mas o Grêmio é sabedor, é cônscio da sua responsabilidade de pagar as contas em dia e tal. Será que o Grêmio não suportaria uma pressão momentânea? Porque o Grêmio vai classificar, né? Nós sabíamos que com os titulares era outra conversa. Aí não precisa nem o Renato. O César Bueno pega os titulares e classifica também. Porque aquela colcha de retalhos que era o time reserva do Grêmio não seria com os titulares. Os titulares são entrosados da Taça Libertadores da América e os jogadores que foram contratados são para repor exatamente com as mesmas características. Sai Fernandinho, entra Alisson ou entra Everton. Sai Barrios, entra o Cícero improvisado ou entra o Jael, né? Na lateral direita já tem o Léo Moura, poderia jogar. Veio o Madison. Veio o Madison, então, bom, o Madison, vamos pular essa parte aí, custou 2 milhões esse jogador pro Grêmio, não foi barato, né? Para quem está economizando, mas o Renato pediu, né? Renato, bom, você tinha essa sensação de que poderia sair e fez a leitura de que tinha que dar uma satisfação para a torcida. E aí é que eu me apego. E eu quero que você coloque a graduação que tem isso aí. O quanto perde o Grêmio com a tua saída por ter que dar satisfação ao torcedor num começo de campeonato gaúcho que para muitos não vale nada. Né? O próprio presidente do Grêmio disse assim, de repente até é melhor. Melhor que dar uma folga no calendário. Dar uma folga no calendário. Uma hora dá uma folga no calendário perdendo. Outra hora tira o técnico porque... Na verdade, assim, eu acho que o Grêmio perde, não pela minha saída, não pela minha pessoa, mas o Grêmio perde pelo contexto do trabalho, pelo que foi planejado, né? O grupo de transição, por isso que tem esse nome de transição, não é o time titular e nem o reserva. Ele é um grupo de transição de jogadores da base que precisam ganhar experiência, ainda não estão prontos para atingir o profissional. E há quanto tempo você estava no grupo de transição? Fazem 2 meses. 2 meses. E assim, na verdade foi o seguinte, eu estava na Sub-20, trabalhei todo esse período dentro do Grêmio, ali. Na Sub-20. Tava ali formando jogador, trabalhando a semana inteira. E na verdade, daí quando surgiu a vaga na Sub-23, eu fui convidado e aceitei. Só que a Sub-23, que é o grupo de transição, ele precisava de uma reformulação. Existiam muitos jogadores no grupo e na verdade, o objetivo inicial do grupo de transição era que tivesse poucos jogadores, fosse assim um grupo de elite de jogadores da base que iam ser encaminhados para o profissional e passariam aquele momento de transição, até por isso o nome, né? E quando eu assumi, a gente conversou internamente com o objetivo de dar uma reformulada, limpar um pouquinho o grupo. Foi o que a gente fez. Só que essa nova formatação da Libertadores, terminando no final do ano, o Grêmio classificando para o Mundial, gerou daí um problema de calendário, porque os jogadores se apresentaram no dia 18 de janeiro e o estadual começou dia 17 de janeiro. Por isso a gente teve que colocar a transição para jogar os primeiros jogos do Gauchão, que não era o plano da transição esse, né? Então, os jogadores se apresentaram dia 18 de dezembro, se apresentaram 10 jogadores, 9 de linha e 1 goleiro, e começaram a trabalhar em dezembro. E daí no dia 5, que daí chegou os outros jogadores que já tinham passagem pelo profissional, apesar de ter idade já de base, como Jean-Pierre, Jonathan, Patrick. Então, assim, dia 5 que se juntou a outra metade do grupo, né? E daí no dia 17 a gente estreou. Então, na verdade, assim, foi uma situação que a gente Você teve 3 grupos. Eu tive 2 grupos, um em dezembro e um que se apresentou dia 5. E mais os que foram chegando. Mais que foram se desembarcava no Salgado Filho e ia para o campo. E daí, assim, o que aconteceu? Foi tudo devido também à situação da Libertadores e do Mundial. Então, esse calendário ficou muito justo e por isso a gente teve que fazer uma preparação. E daí o que aconteceu? Na estreia do campeonato, tinham 5 jogadores que eram titulares que nunca tinham jogado profissionalmente. E daí tiveram que fazer a estreia lá em São Luís, em Juí contra o São Luís. Então,
claro, foram acarretando situações. E acabou sendo, o trabalho acabou sendo prejudicado, logicamente, pela essa falta de tempo ali para a gente trabalhar. Eu tive o grupo inteiro, dia 5 eles ainda fizeram algumas avaliações, né? Foi pronto mesmo ali pelo dia 7 para começar dia 17. E é difícil para o grupo, né? Eles não são o time titular do Grêmio, eles são um grupo que está sendo preparado. Então, eu acho que o Grêmio perdeu, porque ali a gente tem que tomar muito cuidado assim, para não queimar alguns jogadores daqueles ali, que são bons jogadores, são jogadores que têm futuro dentro do Grêmio. E nesse momento, enfim, eu fui desligado do clube, mas pelo menos esses jogadores eles ficam, de certa forma, resguardados, né? Que tem muito jogador ali com qualidade. São jogadores que há 2, 3 semanas o torcedor do Grêmio nem conhecia, como foi o Matheus, que é um bom jogador, o Isaac, o Guilherme Guedes, o Ancheta. São todos jogadores que têm um potencial muito bom de jogar no Grêmio, mas não vão resolver o problema agora. Como o Pedro Rocha não resolveu de início, como o Arthur não resolveu de início, como o Luan não resolveu de início, precisa-se um tempo. Não é no primeiro jogo de profissional que esses jogadores vão resolver todos os problemas do Grêmio, né? Você está decepcionado? Um pouco pelo planejamento, que é muito bom. Essa formatação do Grêmio é muito boa. Eu acho que o Grêmio foi corajoso de colocar esses meninos, mas talvez não esperava tanta pressão em cima deles. E o pior é que arrancou bem, né? Estavam ganhando do São Luís até quase o final. Aí o Paulo Miranda, que foi colocado para dar experiência e tal, e até porque tu não tinha zagueiro, né? Tinha o Mendonça, que veio de Nova Prata, que é do lado da minha terra, Lagoa Vermelha, né? Nova Prata não tem a menor tradição no futebol. Nova Prata nunca passou da 3ª divisão. Quer dizer, então veio aí assustado, foi bem na estreia, né? Foi bem na estreia. E quem fez a papagaiada foi o Paulo Miranda. Aliás, eu estava vendo o jogo, disse, o Paulo Miranda vai ser expulso. Ele saía e dava o bote. Saía e dava o bote. Na casa do adversário, vai para a rua. Acabou sendo expulso. O Grêmio cedeu empate no final. Contra o Avenida, o jogo estava meio que sob controle. O Grêmio chegou a virar para 2-1, aí tomou 2 gols no final. Contra o Caxias, teu melhor primeiro tempo, né, envolvente, jogando por música, todo mundo babando ou no estádio ou na frente da televisão. Depois veio o 5-3. E veio a derrota para o São José, que acho que foi o pior dos jogos. Sim. Né? Que aí o Grêmio nunca esteve com cara de que ia ganhar. Esse jogo até assisti na praia. Mas o que não deu liga? Esse entra e sai de jogadores? Porque o Grêmio é que pedia para você colocar o Madison, o Paulo Miranda, o Alisson, o Bruno Grassi. De sã consciência, você ia querer colocar um time que tivesse entrosado o mais possível. Até porque o Alisson, né, César, ele chegou dia 7 de janeiro, aproximadamente, fez os trabalhos de pré-temporada e em menos de 7 dias já tinha que estar à disposição para jogar. Na verdade, assim... Era o Grêmio que pedia para botar os experientes? Não, para começar a ver? Não, foi uma situação que eu tinha toda... A escalação, ela passava por mim. Mas, assim, na verdade, o contexto de toda a situação que foi o grande problema. Por exemplo, a própria expulsão do Paulo Miranda, eu acho que o segundo cartão amarelo do Paulo até foi justo. Mas o primeiro cartão tinha sido uma falta pro Grêmio. E ele não deu cartão nem para o jogador do São Luís. Concordo contigo. E deu o Paulo Miranda. Então, uma falta para o Grêmio, onde eles mataram o contra-ataque, o Paulo Miranda tomou o cartão. E depois um chute aos 47 do segundo tempo, que bate no Léo, a bola ia no Grassi, bate no Léo e entra. Então, esse jogo... E daí o jogo contra o Caxias, o Caxias... Não é demérito fazer gol de bola parada, muito pelo contrário. É muito bem treinado por essa bola parada, tanto que agora contra o São José fez 2 gols de bola parada de novo. Mas a gente sofreu com essa bola parada. Sabe quem é que ensinou o Vink, né? O falecido Enio Andrade chamava a atenção do Vink 200 vezes. Ensinou o Vink a cruzar, inclusive, porque o Vink ia e tinha dificuldade de cruzar.
Então, o Vink deve fazer a mesma coisa hoje com os seus jogadores. Bota assim, é assim que eu quero. O seu Enio Andrade tinha aliás, nunca disse um palavrão, né? Mas ele dizia algumas expressões assim para quem ele gostava. O seu Enio dizia assim, mas tu é burro, Vink. Pô, cruza assim. E o velho batia na bola como ninguém, né? E acho que daí advém um pouco, né? Não tudo, porque o Vink passou por 500 treinadores, Cláudio Duarte, Sérgio Cosme no Grêmio, enfim, por uma escola E na época do Vink, essa bola aérea era muito mais forte ainda, né? E acho que aí é que advém essa bola parada com perfeição do Caxias. E daí a gente, nesse jogo contra o Caxias, que a gente via muito bem, um pênalti que a bola deu na cabeça do Matos, deu na mão, e depois um gol que de coxa, um escanteio, o zagueiro do Caxias bateu na coxa dele e entrou no gol. Entrou ali um pouco dentro do gol. Sem considerar que quando estava 3-1, o Nicolas ia para a rua, né? Exatamente. Aí acabava o jogo, né? Então, assim, a gente teve um pouco de azar. E daí esse contexto que gerou, criou uma pressão nos meninos. E os meninos sentiram essa pressão, que é natural. O que é natural. Ninguém com 18, 19 anos, como a gente tinha ali o Guedes, o Juan, zagueiro, eles têm 18 anos. Então, assim, ninguém com 18 anos vai estar pronto para jogar. E eles sentiram essa pressão, o que é normal. Mas o anormal, assim, foi o quanto essa pressão repercutiu dentro, né? E a gente tentou bloquear, blindar esses meninos, né? Que são muito bons jogadores. E daí eu concordo contigo, o último jogo contra o São José foi uma situação que o gramado atrapalhou. Acho que o jogo foi muito ruim, tecnicamente, muito ruim. O próprio São José, a linha do Jacques como treinador, é um treinador que cria muito, constrói muito o jogo. É um jogo de muita técnica. Até o time do São José foi prejudicado pelo gramado. E daí estava muito calor, daí choveu. Então foi uma situação assim, o jogo foi ruim. E daí a gente colocou um jogador atrás da barreira para não sofrer o gol e bateu no jogador atrás da barreira e ainda tomamos o gol. Então, foi um contexto assim totalmente negativo que a gente passou. Mas isso são coisas do futebol, né? Isso acontece. Eu fico chateado mesmo pelo processo. E é um processo muito bom, muito bom. Só que aconteceu uma situação de o Grêmio não ter calendário, ter que colocar os meninos de transição. Esses meninos são muito bons, mas eles precisavam de mais tempo e tiveram esses 4 jogos. E eu acho que no futuro esses 4 jogos vão fazer muita diferença até na formação desses garotos, que vão dar resultado para frente. Mas daí, enfim, é algo que eu já esperava, até porque o futebol é assim. Mas fugiu um pouquinho do plano, né, que era feito. Mas a gente tem convicção que o Grêmio está no caminho certo com esse grupo de transição. A gente espera que ele continue, né? Existia alguma conversa ou na concepção do planejamento, existiu algum contato com o Renato ou com o Alexandre para definir especialmente a utilização desses jogadores que estavam no profissional e como não viajaram para o Mundial, voltaram antes? O Renato, ele estava totalmente... Na verdade, assim, o planejamento, né, do Renato, ou não é meu, é do Grêmio. Então, tanto o Renato quanto o Alexandre, toda a comissão do profissional, ele estava totalmente inserido dentro do processo. Houve conversa, jogo a jogo com o Renato, até de... Desde o primeiro jogo? Desde o primeiro jogo. Só o primeiro jogo ele não tinha voltado ainda de férias, mas no dia seguinte ao jogo, a gente já conversou sobre o jogo que ele assistiu. Ele acompanhou o jogo do Caxias lá na Arena. Sim. Então, e todos os jogos ele estava acompanhando, a gente conversou sobre isso, conversou com todo mundo, não era só com os dois. Então, era um colegiado ali, né, que a gente trabalhou todo mundo junto nesse processo. Pois é, a avalanche de críticas que você recebeu depois do jogo contra o Caxias, imediatamente, especificamente, ou quase que especificamente, uma emissora de rádio carregou bastante sobre o César Bueno. Você acha que aquilo ali também influenciou na cabeça dos dirigentes? Porque ali estava todo mundo de cabeça quente, né? Tinha tomado 5 gols no time do interior e tudo mais. Você acha que aquele quase massacre pela sua entrevista, você acha que a entrevista foi bem entendida,
distorceram a tua entrevista. Como é que você viu aquele momento? Foi uma coisa assim... Eu achei assim, talvez assim, até por falta de experiência minha, eu fui muito sincero nas respostas. Mas mesmo assim, daí as pessoas... Eu falei num sentido, todas as respostas, e as pessoas entenderam do jeito que elas querem entender, né? Você chegou a dizer que a responsabilidade era sua. Sim, na terceira resposta eu falei, a responsabilidade é minha, eu treino, eu escalo, então a responsabilidade do resultado é toda minha. E daí falaram que eu estava jogando os meninos na fogueira, enfim, que coloquei toda a responsabilidade nos meninos, e muito pelo contrário. São jogadores que têm que ser protegidos, eles são patrimônio do Grêmio. Então, eles têm que ser protegidos e têm que continuar o trabalho. São jogadores ali que passaram por seleção brasileira, tem muito potencial. Só que foi distorcido e, claro, se cria uma onda de críticas e, enfim, e daí isso vai ganhando proporção muito grande e vai influenciando a opinião pública de todo mundo, né? Então, a gente acabou ficando vulnerável ali. Talvez se eu tivesse dado uma entrevista mais simples, como as pessoas... Até o Carille comentou esses tempos atrás no Corinthians, ele falou assim, eu aprendi que eu não posso falar o que eu quero nas entrevistas, porque as pessoas vão distorcer e vai ser manchete. Então, eu estou sendo simples, estou falando o beabá para não expor ninguém e não me expor. E talvez acho que é um ensinamento que eu tenho que ter, né? Baita ensinamento. Agora, o plano para o futuro é voltar para Curitiba. A minha base toda é lá em Curitiba, é lá a minha residência, apesar de eu ter trazido toda a minha família para morar em Porto Alegre. Mas agora é voltar para lá. Tive algumas sondagens já. Vamos esperar ver se alguma se concretiza, mas agora a intenção é voltar para... É trabalhar na base ainda? Eu gosto muito da base. Gosto muito dessa situação de revelar jogadores, por isso eu era tão feliz na transição, porque é um lugar onde você vai pegar aquela joia que o clube tem e dar uma lapidada a mais para preparar ele para ir para o profissional. E eu gosto muito disso, é uma situação que me atrai muito. Então, vamos ver, é possível base, é possível profissional, mas a minha maior experiência, claro que é em base, né? Foram vários anos aí trabalhando em base. Tem algumas perguntas, o pessoal está comentando bastante no Twitter sobre a entrevista. Se chegaram em algum momento a te dar a possibilidade de voltar para a base do Grêmio, para o Sub-20, que era a categoria que você estava antes, como é que foi coordenado esse processo e se você teria cogitado voltar para a base? Estamos também ao vivo no facebook.com/Luiz Carlos Resch, se escreve. Luiz com Z, Carlos Resch, desculpe. Imagina. Não, na conversa que a gente teve final ali, foi uma conversa que eles me explicaram que estavam me desligando através dos resultados, né? Mas eu nem fiz, nem quis também eu pedir para voltar para a base ou nada nesse sentido. Isso é o clube talvez, se quisesse isso, talvez tomar frente dessa situação, mas eu não tinha como pedir, né, uma volta para a base, até porque os cargos na base agora também estão ocupados. Não tenho... Isso daí é uma opção daí do clube, né? De como talvez me aproveitar de uma outra situação, mas não houve esse acordo, né? Eu nem sei se você vai querer comentar, eu já comentei na Rádio Grenal hoje de manhã, e faço o comentário aqui de peito aberto, não tem problema nenhum, eu sei que eu vou sofrer críticas e tal. Eu já elogiei muito o Zanota, da transparência, clareza de raciocínio, como ele sempre respondeu as perguntas. Agora o Grêmio está sem vice de futebol, o que desprotegeu também o César. Não houve ninguém defendendo o César, ninguém. E agora eu vi o diretor remunerado do Grêmio anunciando o Thiago Gomes e eu dei a minha opinião. O Thiago Gomes pode ser bom, pode ser maravilhoso, se dizia coisas espetaculares dele. Ele foi junto com o Falcão lá para o Sport Recife, o Falcão saiu, ele não saiu junto, foi uma atitude, para mim, equivocada. O Falcão ficou pé da vida com ele. Parece que até hoje não se falaram mais e tal. O Thiago trabalhou no São José, se não me engano, trabalhou no Corinthians, no Fluminense. Está rodando rápido demais.
É que do jeito que falou o Zanota, não é nem para agradar o César não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. A análise que eu faço, do jeito que o Zanota falou, trabalhou no Sport Recife, o Zanota trabalhou com ele lá no Sport Recife. Mas do jeito que ele falou, bom, filhote do Guardiola, né? Então, dava a impressão que o Zanota já estava com vontade de colocar. E aí entra o César Gomes. O César Bueno. O Thiago Gomes no lugar do César Bueno. Dava a impressão que tinha já vontade o Zanota de arrumar uma feição para o Thiago Gomes. Do jeito que ele falou do Thiago Gomes. Tomara que corresponda à expectativa. Tomara que seja isso tudo mesmo. E tomara que pare de rodar. Porque quando o cara roda, dá a impressão que alguma coisa está acontecendo, né? Por que mexe tanto? O próprio, que era diretor lá do Corinthians, que vem sempre aqui, o Rospide, ficou um tempão no Corinthians. O Osmar Loss está um tempão no Corinthians. E é assim, né? E o Thiago Gomes não está parando em lugar nenhum. Tomara que seja tudo isso, parece que é. O Falcão também ficou encantado com o trabalho dele, elogiava o trabalho dele, né? Ajudou o Falcão enquanto esteve lá. Tomara que corresponda à expectativa. Mas o Zanota é encantado com ele. Parecia que estava falando com o Guardiolinha. Né? Fiquei até... Bom, tomara que seja tudo isso. Tomara que não seja bruxaria, né? Que tem muito no futebol. Que nós sabemos que tem no futebol. Mas, César, desses meninos, quem é que você destacaria em especial? Nós temos ali... Agora dá pra falar, né? Porque agora tu tá fora. Dá pra falar dos bons. Não tem nada de falta de ética agora. Né? É verdade. Algum pode dizer, então é por isso que ele não me escalava. Mas, bom, tem que escalar 11 só, né? Não, mas ali... É que o grupo era muito enxuto, né? Muito enxuto. Até o plano era realmente ter um grupo de elite ali, de jogadores promissores. Pra observar mesmo. Promissores. E, repito, assim, é um trabalho muito bom, que o Grêmio continue com essa linha que eu acredito muito que vai dar certo. Ali nós temos, acho que os destaques é o Guilherme Guedes, lateral esquerdo, é um lateral de muito potencial, estreou também no profissional ali contra o São Luís. E não foi inscrito no Gauchão, né? Não foi? Não sei. Para a lista definitiva, né? Até o Vico foi inscrito, o Lucas Poleto foi inscrito. Tem alguns nomes que não estavam brilhando nesse time de transição. Mas desculpe, César. Daí tem ali o Ancheta, que é um bom volante, o Balbino, que é um volante mais de contenção, estilo assim mais ou menos do Wallace, né? O destaque desses jogos, não tenho dúvida, que foi o Matheus. Até ele se assemelha às características, não tem nada a ver com o Arthur, mas as características de jogar são parecidas com a do Arthur. Nós temos o PP, que daí é um jogador que já está há mais tempo se preparando, o próprio Jean-Pierre. Então é uma safra muito promissora. O Grêmio agora tem que tentar blindar esses garotos para não queimá-los, né? Não carregar também esse rótulo aí desses 4 jogos. Esses 4 jogos, eu repito, foi uma situação inusitada que esses meninos acabaram tendo que ser expostos muito cedo. Ficar com aquela imagem do primeiro tempo do jogo contra o Caxias. Exatamente. Eles fizeram aquilo ali porque eles conseguem fazer aquilo. Exatamente. E outra coisa, assim, é importante a gente salientar que se fosse talvez o time reserva do Grêmio fosse diferente, mas não era nem o reserva do Grêmio. E todo time, a gente está vendo aí outros clubes pelo Brasil, quando eles colocam o time reserva, eles sofrem também. Sofrem, é difícil vencer. O Grêmio não venceu nenhuma com o time reserva. Então, uma só, né? Ou nenhuma. Do ano passado no Brasil? Não, nada. E não era o César Bueno técnico. Por isso que é bom vir aqui, né? Mas assim, eu vejo assim, então... o contexto, sabe, de tudo que aconteceu, da forma que foi, esse foi o maior problema ali, que talvez daí faltou paciência, faltou acreditar mais nesse processo que ia dar certo. Qual que é o objetivo da transição agora? É o Campeonato Brasileiro Sub-23 em maio. Então, poderia ter se dado mais tempo para esse projeto. Mas esse time aí,
agora tendo que jogar no Campeonato Gaúcho, por exemplo, Grêmio e Veranópolis é no meio das duas partidas de Grêmio Independiente. O que você indica que o Grêmio deva fazer? Eu não estou fora já de lá, né? Não sei o planejamento que eles vão fazer. Vou falar assim uma suposição minha. Acredito Vai ser misto. que o Renato vai colocar um time reserva. Daquele time, daqueles jogadores que estão com ele, o reserva. Porque agora só pode usar daquela lista de 32 Sim. inscritos. Não pode mais usar aquela lista da base onde estavam boa parte dos jogadores Então, que eu jogaram, acredito que o Renato vai colocar ali a zaga. O Ramiro vai jogar porque está suspenso. Ramiro, o Bressan, enfim, Paulo Miranda, Miranda. Então, eu acho que são esses jogadores daí que são jogadores, sei lá, as reservas no momento do Grêmio, né? Mas a gente não tinha esses jogadores, né? Bom, você estava falando do o menino da meia cancha que mais chamou a atenção, o Mateuzinho, que se chamava depois, ficou Matheus Trindade. Matheus Henrique. Esse é o melhor da safra? Eu acho que na verdade, Ele tem lampejos de craque, né? E é uma coisa muito engraçada. O Matheus, ele passou o ano inteiro dentro do Grêmio. E ele era meia. Ele era um meia, jogava aberto muitas vezes. E o contrato dele acabava 31 de dezembro. Em novembro, ele não estava bem. E daí a gente conversando com ele, fez a tentativa de colocar ele como volante. Eu conversando com ele, enfim. E ele gostou da ideia e comprou essa ideia. E hoje a gente está falando aqui, um mês e meio depois, que ele é um dos melhores jogadores daquela safra. Mas com o Arthur aconteceu muito parecido. O Arthur, o Filipão, eu também comentei esse jogo, Grêmio e Aimoré, e disse, olha, o Filipão vai ter que tirar esse guri no intervalo, porque ele não sabe nem onde ele está. Pô, ele estava tão perdido que uma hora ele corria para cobrir o lateral, outra hora ele era meia para tentar avançar, outra hora ele estava dando bote no lateral lá na frente. Eu disse, esse guri não vai aguentar e não consegue, vai parecer uma piorra, né? Estava todo perdido. E o Filipão tirou no intervalo, depois não tive mais contato com o Arthur. Aí quase foi jogar no Ceará, tu deve ter acompanhado isso, quase foi. E aí o Maicon se lesionou, segura um pouco. Né? O pai parece que pediu para ele ficar um pouco mais, que ele queria jogar, gurizão, né? E deu no que deu. Hoje é um jogador de 50 milhões de euros. Na verdade, Por isso tem que ter paciência mesmo. Tem que ter paciência. E você formar um jogador hoje é uma arte. Não é simplesmente o jogador ser bom e ele vai ser bom no profissional. Precisa ter a personalidade, precisa saber a hora de colocar, precisa saber segurar às vezes a onda, porque passa um pouquinho. Você está num mundo, de repente você cai dentro do profissional, trabalhando com o Luan, trabalhando com o Arthur, um Arthur que seleção, pode ir para o Barcelona. Então, isso daí, para a cabeça do menino, então, é uma arte. Não é só a qualidade técnica. E esse grupo de transição é perfeito para isso, que você faz aquela conexão. Então, eu acredito muito, desejo muita sorte aí para o Thiago, não conheço ele, desejo muita sorte, desejo sorte para o Grêmio. Eu acho que está no caminho certo. Tomara que siga esse projeto, que vai dar certo. Você veio do Coritiba? Eu vim do Coritiba. Eu trabalhei antes 7 anos no Coritiba. Lá está crescendo muito esse negócio de divisão de base, né? Tá. Porque todo mundo se deu conta que é por aí o caminho, né? O futebol vai se tornar inviável se a gente não apostar na base, né? Tá, os valores aí de jogadores estão muito altos. E os clubes a maioria dos clubes brasileiros hoje estão todos endividados. Se você não apostar na base, no jogador de base, eu acho que o futebol brasileiro não tem como sobreviver. E hoje você pensa ali um Arthur, como você falou, 50 milhões de euros, quantos anos de base ele já pagou nessa venda? Ah, sim. Quantos anos da base do Grêmio inteira? O Grêmio investe 2 milhões de reais por mês, 24 milhões por ano. 50 milhões dá 200 milhões, dá 10 anos. Então, um jogador pagou 10 anos de investimento da base. Então, não tem... Se vender por 50 milhões, né? Que venda por 40. Por 40. 40 dá 160 milhões. Dá uns 8 anos. 8 anos. E fora os outros que vêm, os que saíram, Pedro Rocha, o Luan que está aí. Então, é o jeito de fazer futebol. É a categoria de base. Um resumão aí das principais informações das últimas horas. O Oswaldo Oliveira depois, eu disse ontem,
à noite aqui. Está na marca do pênalti. O cara briga com um jornalista do jeito que brigou, para o Brasil inteiro assistir. E olha só o que o Atlético fez. O Atlético proibiu ontem o jornalista de entrar lá. Mas se era para demitir o técnico, não precisa proibir o jornalista. Não é? Liga para o jornalista e diz, dá uns 2, 3 dias aí, vamos ver como é que vai ficar, tentem se acertar, né? Mas aí proibir um jornalista de exercer a sua atividade, cantei a pedrinha, né? Tá na marca do pênalti. Bom, Internacional goleou o Zequinha por 4-0 no Beira-Rio, gols de Potker 2 vezes, D'Alessandro, um belo gol e Klaus. Vitória deixou o Colorado 1 ponto atrás do líder Caxias, porém com um jogo a mais. Com os 2 gols anotados ontem, Potker chegou a 5 gols em 6 jogos na temporada, média de 1 gol a cada 84 minutos. Na manhã desta sexta, titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia, enquanto reservas realizaram trabalhos físicos no CT. Nico Lopes e Wellington Silva não foram a campo. Esse problema do Nico é meio estranho, né? Porque é gastroenterite, mas dura 15 dias isso. O Wellington Silva vai lá, é problema de dores pubianas, né? E qual era o outro que estava fora? O Danilo Silva. O Wendel. O Wendel e o Danilo Silva estavam O fora. Wendel retorna, né? E o Danilo também vai ter condições, porque o Inter só joga no outro final de semana. Só no outro final. Não, joga no meio da semana contra o Remo. Não? É na outra semana contra o Remo. É no outro final de semana. Grêmio negocia para ter Hernani Brocador, atacante atualmente está no Bahia. Eu entrevistei o André Luiz hoje pela manhã na Rádio Grenal. E o André Luiz disse que o Brocador estava no mercado porque o Bahia está limpando, demitiu o vice de marketing, que é nosso aqui, o Avancini, o Jorge Avancini, está demitindo gente da base, diretores remunerados, técnicos, fazendo uma limpeza o Bahia, porque está fritando para comer o torresmo, está mal a coisa. Então, o Brocador vai ser anunciado pelo Grêmio e pode ser a qualquer momento. O executivo André Zanota disse que o clube já tinha analisado 50 nomes para a posição, e eu tenho os 50 especulados pelos ouvintes e por nós, lá na bancada da Rádio Grenal. Eu cheguei a divulgar mais de uma vez a nominata com 50 nomes e estava ali o Brocador. São Paulo vai jogar... vai pagar totalmente o salário do Michael Suel no Grêmio, tudo por conta da preocupação do tricolor com o desequilíbrio muscular apresentado e mais, não só o desequilíbrio muscular, tem problemas de dores pubianas também. Não tem problema crônico, mas tem dores pubianas. E aí eu já falei do Oswaldo. O próximo jogo do Inter é dia 15 com o Juventude, é no meio da próxima semana. No meio da próxima semana. Na semana seguinte, tanto o Inter quanto o Juventude jogam pela Copa do Brasil. O Juventude pegou quem mesmo? O Juventude pega o Avaí no Alfredo Jaconi, quinta-feira, dia 22, às 7h15. Muito o Inter joga no dia 21, quarta-feira, às 7h30 no Mangueirão contra o Remo. Acho que o Seiras arrumou uma feição, hein? Olha aqui, ó. Santa Fé 0, Tátira 0. No placar agregado 3-2, Santa Fé classificado. Se classificasse, ia levar o Seiras, né? Tem que avançar para a fase de grupos, né? Ainda tem mais uma eliminatória. Então, tá quase. Torcida colorada torcendo pelo Santa Fé. É uma Santa Fé, né, para arrumar uma feição pro Seiras, que é um bom jogador, mas não deu certo. Jorge Wilstermann 2-2 no Petroleiro. Jorge Wilstermann classificado, no agregado deu 4-3. Júnior 3-1 no Olímpia, agregado 3-2, Júnior classificado. Terceira fase definida, São José e Santiago Wanderers. Jorge Wilstermann em Vasco da Gama, Guarani Júnior, Nacional do Uruguai e Banfield. Quem passar já está na fase de grupos. Já está na fase de grupos. E o Vasco deve ir para chave do Cruzeiro, né? Aí vai ser Pelaipe versus Manos Menezes, né? Os velhos parceiros. Já voltamos. Muito bem. 1h40. Já começa a bater aquela fome. Então esse programa, final da tarde, pega a família toda, Bascaria. Para quem vai ficar em Porto Alegre, então tá aí a pedida. Melhor pizza de Porto Alegre e arredores, quiçá do Brasil. Nada bate a Bascaria. César Bueno, você que está com bastante tempo agora, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo, bom vinho, por que não, né? Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão.
ali perto de onde nós moramos, né? Peça também em casa pelo 3061-6262. Estacionamento assim, ó, farto, é tudo ali do ladinho, bastante segurança, não tem problema nenhum ali. Uma das preocupações que tem a prefeitura também, tem guarda municipal, tem brigada militar, tudo funciona bem para dedéu ali. E custo-benefício para pedir em casa pelo 3061-6262 é espetacular. Uma pizza, olha, por um preço que você não vai acreditar. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. A Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, continua o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Umbra. É um atendimento de primeiríssima qualidade. E outra, gasolina a gente coloca em posto gabaritado, em posto acreditado, senão começa... E aí sabe como é que é, né? Daqui a pouco, né? Tem muita sacanagem nesse mercado de combustível. Então, vai lá no Posto Boqueirão, tá tudo resolvido. César, a tua metodologia de trabalho. A gente fala hoje muito em modernidade, em toque de primeira, em pequenos triângulos, em campo reduzido, em marcação coberta. Na verdade, a minha metodologia é uma metodologia de criar times ofensivos, explorando sempre a técnica dos jogadores. É uma coisa... Hoje no futebol a gente está fugindo do drible, né? É difícil, raro. Será que você não pagou um preço alto por isso? Que os caras diziam que tinha que ter colocado 2 volantes, o time era... Pode ser. Não, tava muito faceiro, alguns diziam. E aí entra aquela pergunta que eu fiz hoje ao meio-dia. Será que foi só o César Bueno ou nós superestimamos os meninos? Daqui a pouco o menino também vai criando tutano com o tempo, né? Então, eu tenho que marcar mais aqui, eu tenho que ajudar o meu lateral, eu tenho que voltar mais. O jogo está encruado, esse cara desse adversário joga muito. Vou deixar o César responder sobre a metodologia de trabalho para fechar o programa. Já voltamos. Os caras já distorcem tudo, né? Eu falei, onde nós moramos, antes do programa ele me disse, eu moro em tal lugar. Eu disse, eu moro ali perto. São vizinhos. É perto da Bascaria, pronto. Onde nós moramos é a região. Tá na área de entrega. Achado que é bandido aqui, já disse, vocês estão morando, não morando junto, não. Não teria problema nenhum, porque eu me garanto. E o César, pelo jeito, também, né? César, mas a metodologia de trabalho que você estava falando. Na verdade, assim, hoje você vê o futebol brasileiro, tá difícil você ver um jogador com drible, né? E hoje, se você pegar o brasileiro do ano passado, a maioria dos times são times que a gente chama assim reativos. Eles se posicionam para marcar e contra-atacar. O Corinthians foi muito isso o ano passado, né? Ele trabalhou Chegava muito. A dar a bola para o adversário. Exatamente. E eu acho, na minha opinião, assim, se a gente continuar dessa forma até na base, a gente vai começar a sofrer muito na sequência do futebol profissional. E gol da Alemanha. E gol da Alemanha, exatamente. Então, eu sempre trabalhei com equipes muito ofensivas, tentando buscar o gol o tempo todo, explorando muita velocidade de passe, de movimentações. Claro, com uma precaução defensiva também, a gente não é um suicida, né? Não é um kamikaze para jogar lá na frente, mas com equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo. Até uma situação que você colocou sobre... Talvez um time muito faceiro para jogar no Gaúcho, pode ser, mas a gente não sofreu com contra-ataques, a gente não sofreu nesse sentido. A gente sofreu com uma bola aérea, a gente sofreu com erros individuais, não foi o sistema de jogo, a organização da equipe. Então, mas eu acho que o futebol brasileiro, a raiz do futebol brasileiro é ofensiva, né? Então a gente tem que continuar muito com isso. Até o Roger falou no último programa que eu vi, o Roger, treinador do Palmeiras,
O futebol brasileiro não pode ficar refém da Europa, né? Que tudo que é feito na Europa tem que transportar para cá, não. É bom a gente saber o que tem na Europa, mas nós temos um jeito nosso, né? Isso que ele é bem evoluído. Valeu. Obrigado, César. Sucesso. Valeu. Obrigado. Maurício, nos vemos mais às 19 horas. Tem o Cadeira Cativa. Até lá.